Alô, rapaziada ligada no canal Portugal. E eu tô aqui chegando numa tour de cerveja num domingão em Bruxelas. Tudo bem, Pedro? Eu tô com a Go Travel Everywhere chegando na cidade do Porto. E a gente vai fazer um vídeo do Porto inacreditável. Vamos lá? Vamos lá. Meu irmão, os aviões lotados, tudo que vem pra cá cheio, lotado. Eu tenho meu Mercedão me esperando aqui. Fala, Pedro. Tudo bem? Maravilha, toma. Obrigado. E a gente agora vai mostrar pra você por quê. Por que a cidade do Porto tá assim, ó, bombando de gente chegando no aeroporto. Eu vou VIP demais. Vem comigo. Além do aeroporto, aqui é uma outra maneira de você entrar na cidade do Porto, que é vindo por Vila Nova de Gaia, essa cidade incrível. Tanta gente pensa que aqui também é o Porto, é distrito do Porto, mas aqui orgulhosamente é chamado de Vila Nova de Gaia. Aqui você tem o visual mais incrível da cidade do Porto. Eu tô no Jardim do Morro. O Jardim do Morro é um lugar que as pessoas vêm para ver o pôr do sol, vêm simplesmente para curtir, é uma grande atração turística. Ali tem o Mosteiro da Serra do Pilar, outro lugar com uma visitação incrível, tem aquela arcada linda, e ali a Ponte Dom Luís. A Ponte Dom Luís é a entrada que nós vamos usar para o Porto, e essa história de hoje, vem com a gente que tem uma história incrível para te contar. E a entrada que a gente escolheu para a cidade do Porto hoje é aqui, a Ponte Dom Luís, essa emblemática fotografia da cidade do Porto. Tirou uma onda danada que a Ponte Dom Luís foi construída e projetada por Gustave Eiffel. Foi sim, ela foi construída por Gustave Eiffel, mas existia um cara, um projeto original de Théophile Seyrig. Eu não sei se é Seyrig ou se é Seyrig, porque ele era um belga, cara que desenhou, ajudou Gustave Eiffel na ponte Dona Maria Pia, que é uma ponte ferroviária, e Gustave Eiffel fazia muitas pontes ferroviárias. A gente sempre lembra dele como a Torre Eiffel. Não, o cara trabalhava para burro. E essa famosa ponte Dom Luís foi construída em 1881, sua obra acabou, a parte de cima aqui, onde passa o metro, acabou em 1886, e a parte de baixo, o outro platô, em 1888, ou seja, 7 anos para construir essa ponte que liga Vila Nova de Gaia, essa cidade linda, a cidade do Porto. Você vê o centro histórico do Porto na mesma hora, e ela passa por cima do Rio Douro, o rio que é responsável pela chegada dos vinhos do Porto, dos vinhos portugueses, dos embutidos portugueses que são incríveis, da região lá de Lamego, e tudo isso que você já conhece no canal Portugal. Do lado de Gaia, a gente tem as melhores vinícolas, as melhores caves do vinho do Porto, que é o caso da Sandeman, que é o caso do Porto Cruz, que é o caso da Calen, e vários restaurantes, uma urbanização um pouquinho mais moderna. A última história da ponte muito incrível é que no dia da inauguração, o rei de Portugal, Dom Luís I, não veio. O povo portuense ficou muito aborrecido e tirou o Dom do nome da ponte, virou Ponte Luís I. E já aqui no centro histórico a gente dá de cara direto com a Muralha Fernandina. Olha ali que coisa incrível. A Muralha Fernandina era uma muralha que foi construída nos anos 1310, no século XIV mais ou menos, ficou pronta na época do rei Dom Fernando, e ela servia para cercar toda a cidade do Porto contra invasões de mouros, ou seja lá quem fosse. Uma cidade que foi só sucesso. E agora eu tô saindo dessa igreja aí inacreditável, que é a Sé do Porto, essa construção do século XII, uma igreja inacreditável. Você vê que uma parte dela é barroca, a outra parte dela é românica, porque aqui tudo é Roma. E eu tô com uma pessoa aqui que vai contar um bocado da história do Porto pra gente, o Zé Pedro. Zé Pedro Vasconcelos, você já conhece ele de vídeos anteriores nossos. Dá uma olhada no vídeo que a gente faz um tour de Segway, aquela motoca muito louca pelo Porto, com ele. E ele tem os melhores reviews como guia no TripAdvisor. Você procura o Zé Pedro, o que você acha? Zé Pedro, tudo bem? Tudo bem. Você é de onde, Zé Pedro? Sou do Rio de Janeiro. Diz uma coisa, como é que você seguia dessa rapaziada toda um trabalho bacana, você instruir o povo a história de um lugar tão longe de casa? Eu gosto muito, eu sempre mostro o Porto para pessoas do mundo todo. Gosto muito de interagir com os turistas, conhecer gente do mundo inteiro, e gosto muito da cidade do Porto, e é sempre um prazer mostrar o Porto para as pessoas. Uma pergunta, que tipo de turista você atende mais? É o brasileiro, é o português, quem é? Tem muitos brasileiros, vários espanhóis por estar aqui do lado, muito inglês vem para cá também, por ser mais barato para eles viajarem para cá, e também agora tem muitos chineses. O turista chinês agora acho que é o que mais gasta aqui no Porto, eles gastam uma média de 600 euros por dia, o turista médio chinês. Então tem muitos chineses aqui também, então eu acho que esses são os 4 maiores grupos, talvez.
Zé Pedro Vasconcelos, conta pra gente um pouco da história da Sé do Porto, Zé. A Sé do Porto é uma das catedrais mais antigas de Portugal. Começou a ser construída no século XII, então há quase 1000 anos atrás. Mas, apesar disso, ela sofreu várias reconstruções ao longo da história. Então, ela tem uma variedade grande de estilos. Então, ela inicialmente era o estilo arquitetônico era o estilo românico. Ao longo da história, ela passou a ter vários traços góticos e barrocos. Você pode ver a entrada dela, o estilo é predominantemente românico, a rosácea, por exemplo. A lateral dela, o estilo é mais barroco. A boa parte da lateral foi arquitetada pelo arquiteto Nicolau Nasoni, que é o mesmo arquiteto da Torre dos Clérigos. E dentro ela tem vários traços góticos, principalmente o claustro. Que outra característica tem essa Sé do Porto, Zé? Bom, aqui tem 3 coisas importantes. Tem também o Palácio do Bispo, que é a maior casa do Porto. Tem 50 quartos e só um dos quartos é usado, que é o quarto do Bispo. Hoje você pode pagar para entrar e visitar os quartos, visitar a casa. A entrada é por volta de 4 euros. E a gente está aqui agora no que chamam de Pelourinho. Pelourinho, pelo que eu sei da história, é um lugar muito antigo, tão antigo quanto a própria igreja. E aqui era um lugar de pena, de castigo. Conta um bocado aqui do Pelourinho, Zé Pedro. A história que contam é que as pessoas eram trazidas para cá durante a execução, eram julgadas e mortas aqui durante a Inquisição. Geralmente eram amarradas às estruturas. Na verdade, isso é um mito porque, na verdade, o Pelourinho foi construído nos anos 50. Agora estamos com Cristiano Ronaldo, direto aqui da Sé do Porto. Cristiano, a bola de ouro saiu para o Messi. O que você pode dizer sobre isso? Não sabe? Você acha que o resultado foi justo? Com vocês, Cristiano Ronaldo. Está com a mãe, Silvia, que é de Natal. Silvia, me fala uma coisa. Cidade mais linda, região histórica aqui do Porto. A Sé. Eu peguei você sentado ali pensando no que fazer, você e Cristiano Ronaldo. Fala um pouco da tua impressão do Porto. Eu achei lindíssima a cidade. Achei até bem mais bonita do que eu pensava. Nós viemos para cá encontrar uma amiga. E eu achei maravilhosa, realmente superou as minhas expectativas. E saindo aqui da Sé do Porto, a gente vai ganhando o Porto, eu e Zé Pedro, por esse lugar aqui, ó, por essas vielas, por essas ruezinhas bem romanas mesmo. Vamos para São Bento? Vamos. Agora o Canal Portugal, junto com o Zé Pedro, esse guia que é o cara mais famoso dessa cidade baixa. Me fala uma coisa, a gente está aqui na estação de São Bento, o que eu sou besta pra burro, chamo de Gare de São Bento. A estação de São Bento é uma estação de trem aqui no centro da cidade, onde você pega o trem para o mundo inteiro. Fala um pouco dessa estação, que é realmente uma das estações mais bonitas de trem da Europa. A estação de São Bento é uma estação de comboio, foi construída no início do século XX. Apesar de ter começado a ser planejada no final do século XIX, ela acabou sendo adiada várias vezes e foi construída só no início do século XX. Foi construída sobre as ruínas do convento de São Bento, por isso se chama Estação de São Bento. E esse interior dela aqui é decorado com mais de 20 mil azulejos que mostram eventos importantes da história de Portugal e mostram um pouco também cenas típicas dessa região daqui. Eu vejo que foi muito tempo para construir esses azulejos. Tem restauração ali em 78 já teve uma restauração aqui. Deve ter tido muitas outras. E aqui a gente pega trem para o mundo todo. Fala um pouco mais, Zé. Esses azulejos são de um artista chamado Jorge Colasso e levou mais de 10 anos para fazer todos esses. E sim, tiveram que ser restaurados várias vezes até hoje. E agora sim, na Praça da Liberdade, aqui na região dos Aliados, Avenida dos Aliados. Esse aqui é um lugar onde eu e Ralph, quando a gente quer um lugar turístico, cheio de turista para fazer umas enquetes, a gente vem aqui, porque aqui tem gente do mundo todo. É um lugar muito central no Porto e aqui tem muita história. A Praça da Liberdade tem uma história incrível. Zé Pedro, conta pra gente um bocado da história da Praça da Liberdade e daquele prédio ali, ó. Essa aqui é a Praça da Liberdade, ela é localizada bem no centro do Porto, então é a área mais movimentada assim, daqui. Em 1910 ela foi nomeada Praça da Liberdade, depois da implantação da República. Ali embaixo aquela é a Câmara Municipal da cidade do Porto, que antes ficava localizada ali no meio, depois foi transferida para cá. Ali também tem uma coisa importante que é a estátua de Dom Pedro IV, que
No Brasil, pra gente, Dom Pedro I, foi o primeiro líder do Império Brasileiro. A Praça da Liberdade é a área mais movimentada do Porto, é um lugar que, sem dúvida, todo mundo tem que vir quando estiver aqui. A cidade do Porto une o moderno, super moderno, como essa galeria linda, ao antigo, como a Torre dos Clérigos, que a gente vai contar agora. A cidade do Porto foi chamada de Porto Scali. É uma cidade celta com uma origem pré-romana, chamada de Porto Scali, que dá nome a Portugal. Em 711 ela foi invadida pelos mouros, 714 foi Lisboa e por aí vai. Mas em 999, uma armada lá na foz do Rio Douro entrou, destruindo, acabando com essa farra e virou essa cidade ultracatólica com milhares de igrejas, inclusive essa igreja que tem aqui, a Torre dos Clérigos, que o Zé Pedro vai contar um bocado dela. Vamos, Zé? Primeiro eu vou falar, tem a Igreja dos Clérigos, que a construção terminou em 1750 e um pouco depois eles construíram a Torre dos Clérigos, que é essa torre aqui, cartão postal daqui da cidade do Porto. É o ponto mais alto de todo o distrito do Porto. Na verdade, é proibido construir qualquer coisa maior do que a torre. Existem, claro, construções maiores, mas ficam um pouco mais para baixo. O arquiteto foi também Nicolau Nasoni, como eu tinha falado antes, o arquiteto italiano, o mesmo de parte da Catedral da Sé. Andar pelo centro do Porto, não passar pela Trindade é quase impossível. Trindade é uma estação, é um lugar, né? Mas tem uma estação de comboio, uma estação que tem a conjunção de todo o transporte público, o autocarro, com o comboio, com o metro, que te leva para o mundo todo da Trindade. E aqui na Trindade tem um bocado de lugar legal em volta. É um lugar legal para você ir à noite. É perto dos Aliados, é no centro histórico. Mas eu curto comer comida japonesa. E eu como uma comida japonesa carioca com esse empreendedor Marcelão. Fala comigo. Que coragem, hein? Não é fácil, não. Deixa eu falar uma coisa. Portugal é um lugar que tem uma comida consolidada. A comida portuguesa, ela é tão vendida no mundo inteiro quanto o hambúrguer americano, quanto a pizza italiana. E o Marcelo teve a coragem de vir para Portugal, no centro do Porto, um lugar que é mesmo... Aqui é pior que Lisboa. Lisboa é mais cosmopolita, as pessoas vão... Aqui no Porto é o que é. É aqui, uma cidadezinha. E o cara abriu um sushi. Me fala uma coisa. Coragem, empreendimento, tem espaço para as pessoas corajosas como você ainda aqui no Porto? Tem. Fazendo uma boa pesquisa, estudando, sabendo o que você está fazendo, venha porque vale a pena. Agora, fiquem sabendo que entre as 150 melhores universidades do mundo, Portugal tem 7. Dentre elas, a Universidade de Lisboa e essa, a Universidade do Porto. É para cá que você deve mandar seu filho, é para cá que você quer mandar seu filho. A Universidade do Porto tem mais de 10 campos, né? Esse aqui é o prédio principal, é só a reitoria, mas ela tem vários campos espalhados pela cidade. É uma das principais universidades daqui de Portugal, tem vários estudantes, muitos deles estudantes internacionais. E ela foi fundada em 1911 por decreto presidencial pelo governo provisório, depois da implantação da República, foi fundada um ano depois. Atravessando a rua aqui no Centro Histórico, em frente à Universidade do Porto, a gente tem esse prédio aqui que me parece um prédio meio século... É do século XVI. Século XVI, e aqui é o Museu da Fotografia. Fala um bocado sobre isso, José Pedro. É o Centro Português de Fotografia, era no prédio onde era a cadeia da relação, a cadeia fundada no início do século XVI. Ficou abandonado por muito tempo e depois transformaram aqui no Centro Português de Fotografia. Aqui tem sempre várias exposições, eventos de todo tipo. O Porto é a cidade mais fotografável do planeta. Mas que dia de sol bacana aqui na cidade do Porto. E a gente tá com a Go Travel Everywhere. E a partir desse momento eu vou te contar uma coisa. Sempre que você chegar na cidade do Porto e você comprar um tour privado com a Go Travel Everywhere, no site que tá aqui embaixo, www.gotraveleverywhere.com, ou no telefone 915-194-999, fala com o Pedro e você diz: eu vi o vídeo no Canal Portugal. Eu vi aquele vídeo do Porto maravilhoso no Canal Portugal, e você vai ser pego aonde você chegar na cidade do Porto. O transfer de onde você chegar na cidade do Porto, chegou na estação de São Bento, chegou em Campanhã, chegou no aeroporto, é por conta do Canal Portugal. Agora a gente está aqui no lugar chamado a Rua das Flores. A Rua das Flores é uma das ruas turísticas mais famosas, mais importantes do Porto. Ela liga lá em cima, baixa até a Ribeira, ali onde vocês vão ver que coisa mais bacana, você que ainda não veio no Porto e você que conhece o Porto. Agora a Rua das Flores, além dela ser uma rua que tem um comércio muito interessante, tem um comércio de grandes lojas, tem um comércio ambulante, tem um comércio local e tem uns artistas de rua. Zé Pedro, agora vamos falar um outro lado da Rua das Flores, o lado dessa história
da Rua das Flores? Conta pra mim. A Rua das Flores é uma das ruas mais movimentadas e mais famosas daqui do Porto. Ela foi aberta no início do século XVI, onde antes esse terreno era ocupado pelas hortas do bispo. Eram hortas recheadas de flores, por isso que até hoje é chamada de Rua das Flores. E quando ela foi aberta, ela trouxe muita gente aqui para essa área, muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos artesãos. E até hoje você pode ver aqui uma rua com vários comerciantes ambulantes, vários artistas de rua, e faz dessa rua uma rua cheia de cultura, cheia de beleza. Agora, Zé Pedro, tô sabendo que você tem uma coisa importantíssima para fazer agora, não é? Tenho que ir pra aula. Vai pra faculdade? Vou. Você estuda onde aqui no Porto? Na Universidade Lusófona do Porto. E olha só, se alguém quiser fazer esse tour com você, ligar pra você, fazer... Como é que a pessoa fala? Me dá o seu WhatsApp aí, cara. É só entrar em contato comigo no telefone 934 861 379. Pode me ligar ou mandar mensagem no WhatsApp. Zé Pedro, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu profissionalismo de mostrar esse porto dessa maneira única que você faz. Valeu, irmão. E descendo da Baixa para Ribeira, a gente passa por essa obra linda, uma obra toda, um prédio todo de metal, onde era o antigo Mercado Ferreira Borges, de 1885. O Mercado Ferreira Borges pulsava nessa época. Hoje, isso aqui é um espaço cultural magnífico, dos mais importantes do Porto, onde você pode ver esse espaço cultural bombado no show do Planet Ramp, do nosso vídeo do Planet Ramp. E continua com a gente na cidade do Porto. Vê que cidade bacana, você ainda não viu nada, vem comigo. E sempre que eu tô aqui no Porto, dá uma colher de chá igual agora. Eu venho no longa-metragem, uma pastelaria que é inacreditável. Quer comer coisa gostosa do Brasil? Petiscos, pastéis, coxinha de galinha, quibe. Dá uma olhada no que eu tenho aqui. Parece que eu tô no Bibi Lanches, lá em Ipanema. Olha que incrível. É de carne? E eu tô com a Vera aqui. Vera, eu vou comer tudo, você sabe disso, já me conhece bem. Vera, e se eu tivesse que beber alguma coisa pra acompanhar isso, você sugere o quê? Um Guaraná Antártica. Ah, meu Deus do céu! Guaraná Antártica. Fica ligado, porque eu vou comer o que tem de melhor e você me conhece. Eu como mesmo. E pra chegar aqui no longa-metragem é na Rotunda da Boa Vista. É do lado do metro da Casa da Música. Você vem seguindo ali a Rotunda da Boa Vista até você chegar no Shopping Brasília. Shopping Brasília todo mundo conhece. Você no primeiro piso vai seguindo o cheiro, ó. Você chega aqui. Fica ligado nessa matéria do Porto. O que tem de melhor do Brasil aqui no Porto. Oi! Eu vou comer o pastel. Alô, você tá vindo? Tá preocupado com estacionar? Se preocupa não. No Porto tem lugar aberto para estacionar. Tchau, te vejo aqui. Aqui, ó, eu tô do lado da igreja de São Francisco e tem um estacionamento aqui embaixo da praça. Como tem vários estacionamentos como esse espalhados pela cidade do Porto inteira, tem lugar para estacionar, tenha paciência que você estaciona. Tudo é pago, inclusive na rua. Presta atenção que perto do teu carro sempre tem uma maquininha. E como a gente faz nos vídeos da cidade, a gente vai falar um pouco para você agora quanto custa morar no Porto. Morar, comprar, morar, alugar, morar num quarto. A gente entrou aqui, olha. Descendo para Ribeira aqui na Baixa, a gente pegou a Fine & Country, uma imobiliária muito linda, um ambiente muito legal, eu queria morar aqui. Olha só, um apartamento aqui no Porto, olha só, 2 quartos, um apartamento fino, bacana, arranjado, 795 mil euros. Agora olha a fachada desse apartamento, esse apartamento fica na Baixa, fica aqui, olha só, perto da Ribeira, um apartamento de 2 quartos, 3 banheiros, só 835 mil, que loucura, euros, não tô falando em reais não. Agora olha esse lugar, um apartamento de 3 quartos, 3 banheiros, um apartamento com vista para o Rio Douro, olha que loucura, 1.025 mil euros, esse aqui com uma vista para uma floresta muito legal, 595 euros, 2 quartos, 3 banheiros. Agora olha esse, olha esse aqui na Fine & Country, quer morar nesse lugar? Eu quero 2 desses. Ele é um T3 com 3 banheiros, fica na beira do Rio Douro. E ele custa só, realmente, perto dos outros, só 600 mil euros. É isso, olha só, uma outra fachada incrível. Quer morar? Dá um pulo aqui na Fine & Country, descendo da Rua das Flores, você segue reto ali e você vai estar com as meninas que são simpatias. Muito obrigado, meninas! E esse lugar aqui na igreja de São Francisco é o Parque das Catacumbas, ali, o Museu das Catacumbas. Eu, se sou criança, não entro aqui nem a pau, é um espanta-neném danado, mas é muito bacana.
E é isso, agora eu tô pronto para conhecer esse lugar incrível, esse lugar que tem todo esse toque gótico, todo esse toque barroco, os vitrões, as coisas incríveis da Ordem Terceira de São Francisco, que se instalou aqui em 1223. Em 1244 construíram já uma pequena igreja aqui, que hoje é um dos maiores pontos turísticos de Portugal. Essa igreja que tem as catacumbas, é um lugar realmente muito impressionante. E ele fica ali, para onde a gente está indo, de frente para o Rio Douro. E dá uma vontade danada de mergulhar assim mesmo, daqui mesmo. E você olha as belezas dessa igreja, olha as imagens. Que coisa incrível. E para você visitar essa obra magnífica, custa simplesmente a bagatela de adultos, R$ 7,50. Estudantes, € 6. E ninhos, miúdos, crianças até 14 anos, R$ 2,50. Vale muito a pena. E olha só, olha a vista desse lugar. A Europa tem essas coisas muito doidas. No meio do nada, aqui nessa cidade imensa, a gente cai dentro de um buraquinho como esse. Um bequinho que não, sei lá, é só um lugar bucólico delicioso. A gente tá entrando aqui por esse buraquinho, ó, que é em frente à igreja de São Nicolau, sendo assim, é a rua de São Nicolau. E lá vou eu, pra Ribeira. E chegando aqui no final da Travessa de São Nicolau, eu chego num espaço aberto que eu acho que é a Praça de São Nicolau. Eu acho ótimo, mas olha a surpresa. Olha a surpresa, eu tô na Ribeira do Porto, você tá na Ribeira do Porto e agora conhece um pouco dessa história muito legal. E quanto custa para comer e beber nesse lugar inacreditável, olha. O Cais do Porto, a Ribeira do Porto, é um lugar onde já se encosta barco aqui há milênios e milênios e milênios, muito antes dos romanos. Mas com a romanização, essa estrutura portuária começou a ser construída porque os romanos eles eram assim, eles queriam comércio, encostavam, faziam um bom porto. Isso foi tudo lá pelos idos do século IX, 1100 e pouco. Agora lá pelos idos do século XIV, sim, o porto foi tomando esse grande tamanho e essa fachada linda que você está vendo ali, ó. Essa fachada toda é a partir dessa época. E essa aqui é a Ribeira do Porto. Do lado de lá, ó, tem aquele lugar onde a gente é fã, onde a gente vai a todas as vinícolas, todas as caves. Lá tem a Calen, lá tem Uva by Calen, lá tem o Porto Cruz. Gente que você consegue ver nos nossos vídeos as grandes viagens que a gente faz por essas caves aqui do Porto. E você pode pagar para ir lá. Dá uma olhada. Bem, amigos do Canal Portugal, agora transmitindo ao vivo direto aqui do Estádio do Dragão. Não é Galvão Bueno, não, é Luiz Faia, direto desse orgulho portucalense, o maior estádio de futebol de Portugal, o Estádio do Dragão, o estádio do Futebol Clube do Porto, que outro orgulho de Portugal, um dos maiores clubes da Europa, um dos maiores clubes do mundo. O Estádio do Dragão, ele foi construído para substituir o antigo Estádio das Antas, que já não dava mais conta. Ele foi construído em 2003 e o papel diz que ele é para 50.033 pagantes. Mas na inauguração ele bateu o seu recorde de público com 52 mil pessoas assistindo Barcelona e Porto. Esse clube revelou diversos jogadores brasileiros para o mundo, como nosso querido amigo do Canal Portugal, o Elton, e agora há pouquíssimo tempo, o Militão, que está aí arrebentando na seleção brasileira. E tem mais. Aqui vendem-se camarotes incríveis, camarotes de luxo absoluto, que você compra o seu camarote, você tem direito a um buffet. Outro dia eu fui convidado pelo empresário de um jogador de futebol para vir aqui. Eu assisti um jogo que eu nem lembro que jogo era, porque a comida era tão maravilhosa. O serviço foi tão bacana. O último camarote para 12 pessoas vendido aqui custou a bagatela de 175 mil euros. Ai, vai gostar de futebol assim lá em casa. É isso aí, então foi essa viagem incrível pela cidade do Porto. Muito obrigado, Zé Pedro, por a sua participação. E a gente encerra aqui do lado de Gaia, com o maior visual da cidade do Porto, a fotografia mais incrível do Porto daqui, da cidade de Gaia. E a gente vai embora aqui. Com a Go Travel Everywhere, eu posso escolher o sedã incrível que eu vim do aeroporto, ou eu posso ir na minha van. Fala, Pedrão, na minha van exclusiva Go Travel Everywhere. Vê o vídeo, saiba como você pode viajar para Portugal de uma maneira muito mais VIP, muito mais econômica e muito mais legal, igual ao Canal Portugal. Valeu!